Be Strong Cast, um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strong Cast, podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Quem vos fala é Dario Caraponali. Lembrando vocês que quem patrocina esse podcast é a Strong Security Brasil, uma empresa que está no mercado há 21 anos, trabalhando na área de cibersegurança. Temos nossa área de consultoria, treinamentos, nos procure também para conhecer a nossa pós-graduação. Bom, o nosso tema central do nosso podcast sempre foi a área de tecnologia e segurança da informação, mas hoje, em função de alguns acontecimentos que a comunidade de segurança da informação vem observando e enfrentando, né, que acho que a maioria dos brasileiros e até fora do mundo, né, até fora do mundo mesmo, né? Até fora do Brasil, a gente vem aí enfrentando as questões dos transtornos mentais, doenças mentais. A sociedade vem aí trabalhando essas questões há muito tempo. E ao nosso redor a gente vem enfrentando esses desafios, né? Então eu trouxe aqui para falar conosco, né, o Dr. André Franklin, né? Ele é psiquiatra e a gente vai falar sobre essas questões aí que vêm desafiando as famílias, empresas e tudo mais. Parece que isso tem tomado um corpo muito grande. Seja bem-vindo, doutor André, aí para o nosso podcast. Foi um prazer recebê-lo aqui e agradecer muito para você estar dispondo a sua agenda aí tão lotada, né, nos dias atuais, com tanta procura, né? Deixo aí as palavras para você. Ok, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Acho que é sempre importante a gente falar sobre saúde mental, né? Nunca é o bastante a gente explorar esse tema e também trazer informação de qualidade, né, para as pessoas. E sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, a gente consegue encaixar um tempo para conversar, né? Legal, obrigado, doutor André. Bom, assim, doutor, a gente é um tema delicado, né? A gente até conversou no briefing, né, sobre esse assunto. O motivo do qual a gente ter trazido essa questão aqui para o nosso podcast foi que nos últimos anos aí, né, principalmente agora recentemente, tive um cliente nosso, né, colega de trabalho, que a gente pode chamar assim, que atentou sobre sua própria vida, né? E recentemente também um outro colega, pessoas jovens aí, de sucesso, né, com famílias estruturadas, filhos, e acabou com essa fatalidade, né? E aí trouxe uma reflexão para nosso grupo de amigos, colegas, né, clientes, que acaba criando uma comunidade grande, né? As dúvidas, né? Por que uma pessoa jovem, um indivíduo chega a fazer chegar nessa situação, né? Mas antes de a gente entrar no tema central, eu queria que você nos explicasse uma coisa, doutor. Não vou te chamar de doutor, não. Vou chamar de André, que acho que fica mais descontraído, né? Claro, sempre. André, sobre o que é a psiquiatria, né? A gente fala muito aí, tem psicólogo, neurologista, que são os profissionais que lidam com a mente, com o cérebro, né? Com tanto a parte emocional como a parte física, né? Do nosso ser, né? Conta um pouco pra gente essa questão aí, o que é o psiquiatra? Ok, né? Perfeito. O psiquiatra, acho que, antes de mais nada, é um médico, né? A gente faz uma formação de 6 anos de medicina na faculdade e depois especialização em psiquiatria, que aí tem a residência, 3 anos de especialização, ou tem pessoas que fazem pós-graduação e depois fazem a certificação com o título de psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria. A psiquiatria, eu acho que é a especialidade médica que hoje em dia está muito em alta, muito se fala sobre saúde mental, né? Mas eu acho que eu poderia definir como o médico que trata as patologias do comportamento, da alma, que pode ser assim dito, né? Vem num olhar mais psicanalítico. Mas as patologias psiquiátricas, né, os transtornos mentais, em geral a gente vê como que o comportamento da pessoa é alterado de uma maneira que o tratamento busca ele voltar ao que era o comportamento dele anterior, né? Como que era o estado basal dele. Então, uma pessoa que tem ansiedade, às vezes as crises de ansiedade ou um estado basal de ansiedade, traz para ela um nível de dificuldade de funcionamento, né? Seja profissional, seja pessoal.
Uma pessoa que tem esquizofrenia, com alucinações, delírios, também perde a capacidade de fazer as coisas do dia a dia. E todos os transtornos mentais. Então, o psiquiatra ele é focado nessas doenças, essas alterações comportamentais, que antigamente não se sabia elucidar muito bem a causa do problema, né? Mas hoje, com tecnologia, com exames mais recentes, pesquisas, estudos, a medicina evoluindo, a gente consegue esmiuçar um pouquinho a etiologia de cada transtorno. Legal. E o neurologista trata o órgão, né? Isso. O órgão cérebro. Os dois, isso é interessante. Assim, a diferença do neurologista para o psiquiatra, a gente vê que o neurologista, se eu puder fazer uma análise com o computador, seria um médico que ele vê mais o hardware. O hardware, perfeito. Exato. E você está mais no software. Exatamente, perfeito. É legal. Então, assim, algumas alterações neurológicas cursam com alteração de comportamento. Então, as duas coisas são ligadas. Da mesma maneira com o computador. Se você, por exemplo, tirar ali um cooler do computador, ele vai começar a esquentar e vai ter problema. Perfeito. Aí vai começar a dar problema no software, pode até queimar o computador. Então, a gente tem uma interface muito grande entre neurologia e psiquiatria, isso é fato. Mas, assim, a neurologia foca mais nas questões físicas, corporais, às vezes de dor, limitação de movimento ou alguma síndrome rara genética. E a psiquiatria é mais o comportamento. Legal. E o psicólogo, como ele entra nesse contexto, né? Porque sempre vocês fazem um casadinho, né? Perfeito. Acho que todo mundo que tem alguém que faz uso de medicamentos, que frequenta um psiquiatra, sempre tem ali o acompanhamento psicólogo, né? Eu sei disso porque eu tenho em casa. Sim, perfeito. Essa é uma pergunta ótima, eu gosto de explicar isso por um exemplo, assim. Então, sempre que a gente tem, vamos pegar um quadro de ansiedade, por exemplo, ou síndrome do pânico, qual que é o papel do psiquiatra, qual que é o papel do psicólogo? Então, assim, vou pegar dois exemplos de duas pessoas completamente diferentes. Então, imagine um veterano de guerra dos Estados Unidos, que passou por um trauma, batalhou na guerra, e toda vez que ele ouve ou um avião passando, ou um barulho de escapamento de carro, ele começa a disparar o coração, ter sudorese nas mãos, achar que ele vai entrar num estado de alerta, começa a passar mal. E a outra situação, imagina, pega uma menina que mora no Brasil, que, assim, sofreu um assalto na rua, e aí toda vez que ela está andando na rua, ela vê que está num ambiente escuro, sozinha, começa a disparar o coração, tudo. Então, assim, os sintomas desses dois pacientes são exatamente iguais. Taquicardia, sudorese, mal-estar, sensação de morte. O papel do psiquiatra com as medicações é a gente fazer com que esses sintomas sejam menos intensos. Então, o psiquiatra ele age em cima das doenças, dos transtornos, dos sintomas. Tá? E o psicólogo? O psicólogo trabalha o gatilho que levou aquela pessoa a ter o sintoma. Perfeito, perfeito. Então, a junção é muito importante, porque se a gente tem um caso que a pessoa tem uma perda da funcionalidade muito intensa e ela não consegue, às vezes, trabalhar, exercer a função dela, a gente precisa de uma medicação para abafar aquele sintoma e ela, pelo menos, conseguir ali executar as tarefas dela. E o psicólogo entra para trabalhar o gatilho que levou ela a ter aquela coisa. Aquela coisa, tá? Para poder conseguir passar, se controlar e, quiçá, tirar a medicação, né? Exatamente. Então, assim, a terapia é fundamental no tratamento, fundamental. Não existe tratamento psiquiátrico sem terapia. As duas especialidades andam juntas. Algumas escolas de psiquiatria têm a oportunidade, as residências, né, de fornecer a especialização em psicoterapia junto com a residência médica, isso é muito importante. E a gente conseguindo abordar o problema por essas duas faces, né, abafando sintomas e trabalhando os gatilhos, a eficácia pula para, assim, se você fizer o tratamento isolado, só o psiquiatra, às vezes resolve 60% dos casos. Só a psicoterapia, 50%, 60% também. O tratamento combinado, a eficácia pula para 90%, 95%. Muito bom. Então, tem um autor que ele fala que assim, a regra do 1 mais 1 igual a 3. Porque quando você faz os tratamentos combinados, é muito mais potente do que os isolados. Entendi. E no caso, a gente percebe também, né, na população que a gente, em geral, né, a gente ouve muito isso, né, um preconceito um pouco sobre ir ao psiquiatra, né? A gente tem ainda aquele estereótipo de que o psiquiatra é médico de louco, né? Então, não preciso ir no psiquiatra, não preciso de psicólogo,
tá Sim, tudo sim. certo, eu dou um jeito aqui, né? E aí, assim, eu queria ouvir de você, assim, como tá esse cenário, né? A gente conversou no brief, você comentou comigo que isso vem caindo um pouco, mas eu queria que você aproveitasse esse momento aí para tentar desmistificar isso, né? Porque eu Sim. acho que essas situações onde a pessoa chega em medidas extremas, né? Que seria o fim da vida, né? Em relação a um problema ali de um transtorno, ou algum problema que a pessoa não está conseguindo lidar, talvez, se tivesse tido a oportunidade, né, ou se dado a oportunidade de falar com um psiquiatra, talvez teria terminado de outra forma, né? Com certeza, com certeza. Isso é o foco principal da campanha, por exemplo, do Setembro Amarelo. Por que que no mês de setembro a gente fala muito sobre essas questões de depressão, às vezes pessoas que tentam contra a própria vida? Porque, estatisticamente falando, praticamente 100%, 98,5% dos casos em que a pessoa chega às vias de fato, né, de cometer o suicídio, 98% dessas vezes tem um transtorno mental por trás, que pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser uso de substâncias, transtorno bipolar, enfim, várias patologias. E aí, qual que é o foco da campanha? Se 98% dos casos tem alguma patologia ligada a eles, se a gente fizer o tratamento, se a gente conseguir oferecer ajuda para esse indivíduo, a gente consegue prevenir. Por quê? Os transtornos mentais têm tratamento, têm qualidade de vida, têm resolução. Então, se a gente conseguir identificar de uma maneira precoce quem é esse paciente, qual é o perfil do paciente que pode vir a cometer algum ato desses, se a gente conseguir abordar antes, a gente às vezes salva uma vida. É interessante. E existe também, André, eu até estava conversando com a minha esposa, inclusive está aqui acompanhando o podcast. Sim. E ela é sua paciente, né? Por isso que você está aqui. A gente é muito grato a você pelo suporte que você nos deu, né? A minha esposa, para quem não sabe, ela tem TDAH, né? E descobriu depois de muitos anos sofrendo com algumas questões emocionais, né? Depressão e tudo mais. E hoje a gente fala com muita naturalidade isso, né? Tanto que a gente em casa comenta isso e fala, né? E a gente vê qual foi o benefício que um tratamento bem feito, né, com um diagnóstico bem feito, trouxe para ela e para todo mundo em casa e em volta, né? Mas até no almoço, né, a gente estava falando sobre a nossa gravação aqui e o que surgiu foi que eu percebi no caso dela e no caso de muitos outros colegas e pessoas que a gente conhece, a pessoa que tem algum tipo de transtorno, né, alguma questão, existe uma resistência muito grande dele querer procurar ajuda, né? Sim. A Rosana mesmo foi um processo um pouco longo para a gente conseguir que realmente tivesse essa questão resolvida, né? E por que você acha que isso ocorre, doutor? Olha, isso é um ponto bem interessante. Uma vez eu me deparei com um estudo que foi até comentado dentro do pessoal da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Que no Brasil, o paciente, a partir do momento que ele começa a ter sintomas de determinada patologia, até o momento dele procurar ajuda numa primeira consulta, leva em cerca de 9 meses, em média, tá? E isso vem muito do que você estava falando antes, da cultura, né? As pessoas às vezes consideravam que o psiquiatra tem aquele olhar de ser um médico que trata mais as patologias de esquizofrenia, de pacientes que têm que ficar internados em hospitais psiquiátricos, que, assim, abre aspas, né? Que seria um médico de louco, né? Mas isso hoje em dia vem mudando muito. Então, o perfil das pessoas que têm procurado a saúde mental, o perfil de paciente tem sido de pessoas assim, sem patologias de esquizofrenia, transtorno bipolar tipo 1, coisas graves assim, de ouvir voz, tudo, e mais pessoas que querem tratar ansiedade, dificuldade de atenção, sintomas depressivos. Então, isso teve uma mudança muito grande nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia ali, 2021, 2022, muitos profissionais da área falaram, lembra que assim, ia ter a primeira onda do Covid, segunda onda do Covid, eles falavam que a quarta onda seria a onda da saúde mental. E foi, né? Exato, e que as pessoas procurando assim se reorganizar, se restabelecer, como é que ia ser esse mundo pós-pandemia, pessoas tiveram perdas muito significativas na família, problemas financeiros, né? A parte socioeconômica mudou muito.
Então, a saúde mental virou um aspecto chave, assim, na saúde como um todo. E isso fez uma procura muito maior pelas consultas psiquiátricas, uma diminuição nesse preconceito que existia, né? E fez com que as pessoas ficassem mais atentas a dados de saúde mental, qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Então, antigamente tinha esse pensamento, hoje eu vejo que mudou. Hoje eu vejo que é um assunto que é tratado com muito menos sendo um tabu, de uma maneira muito mais natural. Como você disse. E outro falando em tabu, outro resistência também, que eu acho que a área da psiquiatria enfrenta, né? Além de todas essas, tem mais um, que é aquela questão do remédio, né? Sim. Remédio para a cabeça. Eu sei porque eu tenho minha mãe, né, que precisa tomar remédio, né? Ela também tem problemas de ansiedade, enfim, depressão. Eu vou tomar remédio para ficar bobona, esse remédio deixa a gente xarope. Tá. Então aí, quer dizer, nós temos aí, a pessoa tem que decidir se permitir ao psiquiatra, ele tem que admitir as suas limitações, as suas questões da saúde mental e depois você prescreve um remédio. Sim. E aí você depende dele tomar esse remédio. Isso é interessante, assim, a questão da medicação, eu gosto sempre de falar que eu sou um psiquiatra que eu acredito que quanto menos remédio, melhor, tá? Eu não sou fã de passar muitas medicações, eu acho que o caminho não é por aí, porque no fundo, eu vejo que o tratamento medicamentoso, a indicação dele quando a indicação acontece quando a gente tem um prejuízo clinicamente significativo na vida daquela pessoa. Então assim, poxa, eu tenho um grau de ansiedade e a ansiedade até certo nível é boa, tá? Porque se eu tenho uma prova amanhã, eu vou ficar preocupado, eu vou estudar. Quando que isso passa a ser patológico? Quando essa ansiedade me trava. Então eu fico tão desesperado que eu não sei nem onde começar, eu vou, assim, fico perdido, não sei como organizar meus livros, tudo. E aí chega na prova e não consigo responder nada. Eu tenho uma crise de pânico, me dá um branco e aí tirei zero. Exato. Então, assim, quando que a medicação entra? Quando esses sintomas estão prejudicando sua vida. E aí, a ideia é usar medicamentos que os guidelines aprovam, que tem indicação. Então, primeiro fazer um bom diagnóstico, né? Porque muitos transtornos mentais, os sintomas se misturam. Então, um ansioso tem desatenção, um deprimido tem desatenção, um TDAH tem desatenção. Se a gente bipolar às vezes tem também, né? Totalmente. Isso daí é engraçado. Uma paciente, uma vez, a gente até ganhou uma premiação com um trabalho na Associação Brasileira de Psiquiatria, que era uma paciente que fazia surtos de transtorno bipolar, porque ela tomava medicamentos para TDAH, estimulantes. E o paciente bipolar tem que ter muita parcimônia em prescrever antidepressivos e estimulantes, senão ele pode ter um surto. E aí a gente fez o manejo dela com estabilizadores de humor, mudou a medicação, estabilizou tudo, ela ficou bem. E foi um trabalho que foi bem interessante, assim, a gente fez a publicação e teve muito sucesso, assim. Mas a ideia, então, da medicação, o medo não precisa ter receio. Existe um estigma de que, por exemplo, medicamento psiquiátrico vicia. Tem também isso, né? Exato, isso é uma falácia, porque os medicamentos psiquiátricos que têm potencial de vício, de adição, são aqueles medicamentos que vêm sinalizados com aquela tarja preta. Então, em geral, são os benzodiazepínicos, como clonazepam, diazepam, alprazolam, bromazepam. Esses têm um potencial de vício, tá? Então, a gente tem que ter parcimônia, tem que orientar o paciente para usar por certo período, depois diminuir. Mas isso não se aplica a outros medicamentos. Então, antidepressivos, por exemplo, escitalopram, sertralina, fluoxetina, eles não viciam, são seguros. E mesmo que a pessoa tenha muito receio de tomar, eu sempre falo numa primeira consulta, né? Usa a medicação, espera o tempo de adaptação, que são ali 15 dias, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E se a pessoa não se sentiu bem, teve algum efeito colateral, entra em contato, retorna, conversa, muda a medicação, diminui a dose. Tem estratégias para isso ser confortável, sabe? Porque o foco principal é a pessoa melhorar. Então, quando eu faço um atendimento, por exemplo, de um paciente, que é uma primeira consulta, eu sempre pergunto, qual a sua opinião sobre medicações? Já fere lá para ver se... porque se a pessoa fala, olha, eu tenho medo, tudo bem, vamos começar com uma medicação leve, dose baixa.
você vai se adaptando, me liga, me fala, vamos marcar um retorno. Então a gente tem que fazer um acompanhamento, não é assim, toma um remédio e segue sua vida, sabe? E eu posso falar isso com conhecimento de causa, que é, de novo falando aqui da minha esposa, a Rosana, né? O medicamento foi extremamente positivo e útil para ela, né? Então ajudou muito. Ela fala que consegue agora ver um mundo diferente, né? Dentro das crises, né? E falando em medicamento ainda, André, como está a evolução dos medicamentos na área de psiquiatria e como tem sido? Porque a gente sabe que a área dos laboratórios químicos e medicamentosos, né, eles têm evoluído muito em todas as áreas, né? Na área de psiquiatria tem ido na mesma linha, assim, tem coisas novas surgindo, estudos novos eventualmente surgindo. Com certeza. Isso é uma coisa interessante. A gente pega o link com outros colegas de áreas médicas, né? Então, exemplo, um cardiologista, ortopedista. Um cardiologista, ortopedista. É raro saírem medicamentos novos que não sejam assim anti-inflamatórios ou antiarrítmicos, antihipertensivos. Então não existem grandes novas descobertas. Na psiquiatria e na neurologia, por outro lado, existe um clichê de que o cérebro é a última fronteira, né? Então, cada vez mais tem moléculas novas sendo descobertas, sendo refinadas. Então, tem uma ideia, por exemplo, os antidepressivos antigos, né, eram os antidepressivos tricíclicos, né, que agem em muitos receptores do cérebro. São bons antidepressivos, mas causam muitos efeitos colaterais. Então, a tecnologia, a farmacologia e os laboratórios começaram a pegar essa molécula e desenvolver outras moléculas a partir daquela que tratam o problema, mas sem causar os efeitos colaterais que aquela... Que provocava. Exato. Então, as medicações vão se refinando nesse sentido. E aliado a isso, na psiquiatria também tem uma vertente nova que está surgindo, que é a psiquiatria intervencionista, que são... assim, máquinas que fazem estímulo eletromagnético para fazer um funcionamento cerebral mais intenso em determinada área cerebral. Então, a tecnologia, os laboratórios estão cada vez mais se aprimorando para oferecer isso também. Que bacana, interessante isso, né? Exato. Novidades vindo aí. Quem tiver curiosidade, chama EMT, né? Estimulação Magnética Transcraniana. Que show, bacana, né? Tá evoluindo. Então, de repente, vão ter aí novidades em breve para fazer tratamentos desse tipo, né? Sim, sim. E também sobre essa questão medicamentosa, né? Que tá falando. Um paciente, então, ele pode começar um tratamento medicamentoso e ele interromper depois de um tempo, né? O remédio que ele toma para sempre, por exemplo. Sim, sim, dependendo do caso, né? A gente vê, tem alguns transtornos mentais que eles são crônicos, né? Então, patologias, por exemplo, aí mais para um perfil de paciente que fica internado no hospital psiquiátrico. Esquizofrenia, transtorno bipolar são tratamentos que, como se fosse assim, depressão, hipertensão, diabetes. São tratamentos para o resto da vida que a pessoa precisa manter o humor estável. Agora, os tratamentos da depressão unipolar, né, que é a depressão que todo mundo conhece, ou ansiedade, em geral a gente faz um tratamento por 6 a 12 meses com a medicação. Com o tratamento Isso. Com o psicólogo, né? Perfeito. A ideia a partir do momento que a pessoa está estável, a gente mantém aquele processo por pelo menos ali uns 12 meses. Tá? Ficando estável, a gente pode tentar reduzir medicação. Então, voltando àqueles exemplos que eu dei, né? Se você pega o veterano de guerra que passa mal quando houve um avião, uma moto, etc., fazendo uma boa terapia, usando medicação, se ele conseguir passar por esses estímulos e não ter a reação física, pode suspender o tratamento. Agora, uma pergunta que eu sempre fiz, né? Sobre essa questão mental e os transtornos todos que acabam surgindo. O que nasce primeiro? A emoção ou a reação química no corpo? Quer dizer, é o químico que provoca a mente ou a mente que provoca o químico? Olha, aí você me botou numa fria. Essa é difícil de dizer. Eu acho que as duas coisas elas andam são muito juntas. São muito juntas. São muito juntas, porque o emocional, ele vai, assim, as reações, as experiências que a gente tem no mundo e a nossa memória, né, principalmente, e como a gente interpreta aquela situação, claramente vai gerar uma reação química. Né? Então, quando eu converso com alguns residentes que eu dou aula,
eu falo assim, um exemplo, né? Ó, primeira coisa, eu quero que vocês pensem assim, eu falo a palavra morango, o que que vem na cabeça de vocês? Em geral as pessoas pensam fruta, doce, torta, coisas boas, né? Mas tem uma pessoa que tem alergia a morango, Falar, putz, é horrível, aquela né? palavra vira uma palavra aversiva. Enjoo, Exato. estar. Então, o que que vem primeiro, né? A parte emocional, a parte química. Vai depender muito das experiências que a pessoa tem com aquele determinado assunto. Situação, né? Exato. Muito bom. Agora, entrando no aspecto do convívio social, como... Porque eu percebo assim, né? Que você comentou que tem situações que a pessoa tem ali algum transtorno que nitidamente ele percebe que ele está com aquele desconforto, está atrapalhando realmente. Mas, pelo menos ao meu entorno, eu percebo muito que isso começa de uma forma muito sutil, como o sapo dentro da panela de água fria que você esquenta, vai esquentando, então não percebe-se essa mudança comportamental, essa mudança de humor, esse desequilíbrio emocional, e isso vai se agravando ao longo do tempo, né? Então, você falou em 9 meses, quando a pessoa sentiu, agora, nesse aspecto que eu estou te falando, eu acho que são anos, né? Que a pessoa vai ali num processo crescente. Como que a gente poderia identificar que alguém eventualmente está precisando de alguma ajuda? Isso é difícil, porque o exemplo que você deu do sapo na panela quente, né? As pessoas, em geral, quando elas começam a ter alguma alteração em algum aspecto comportamental, elas vão buscando maneiras de ir se adaptando a isso, né? Então, um exemplo, eu tô meio triste, meio apático, meio deprimido, eu começo a me isolar socialmente, eu não saio mais com meus amigos, não visito a família. Mas tudo bem, eu vou ficar em casa vendo filme. Então, a pessoa vai mudando aos pouquinhos o comportamento, vai ficando cada vez mais isolada e ela não vê algo ruim nisso. E aí, às vezes, tem um evento que desperta que fala assim, poxa, realmente, eu acho que ruim. Tá ruim, tá diferente, né? Então, a maneira de identificar isso é sempre contar com uma rede de apoio. Então, a gente foca muito em amigos, família, parentes, pessoas próximas, que vendo que a determinada pessoa, isso é importante, né? Então, tá vendo alguém no trabalho, alguém na família que tá tendo uma alteração de comportamento, tá ficando mais isolado, mais isolada, procure ajuda, né? Ofereça ajuda. Chega nessa pessoa e fala, tá tudo bem, notei que você tá um pouco diferente, não sei, tá passando por algum problema, quer conversar? Então, oferecendo essa rede de apoio, às vezes a pessoa vai e se sente confortável de falar, não, realmente, não tô bem, mudou isso, mudou aquilo, tô passando por um período ruim. E tem também, às vezes, a instalação do vício, né? Que às vezes a gente acaba vendo, né? Acaba indo a pessoa tem algum transtorno e acaba indo para o álcool, para a droga. Exato. E todo mundo acha que é ser vergonhice, não é? Há maus hábitos e, na verdade, existe uma questão ali de saúde mental ali em jogo, né? Sem dúvida, sem dúvida. O tratamento da dependência química, seja ela por qualquer tipo de substância, álcool, drogas, ou até dependência em eletrônicos, que está muito em alta, ou outros cenários, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Aquele clichê da psicologia. Então, às vezes, a pessoa, na tentativa de amenizar um sintoma, ela tenta se automedicar. Então, antigamente, tinha um costume muito do pessoal mais antigo, em geral homens, falava assim, você está triste, vai no bar beber. Entende? Então, a pessoa tentando buscar alguma substância que ela esqueça dos problemas, que ela consiga se entorpecer, que ela consiga amenizar a angústia que ela está. Dormir, exato, para fugir dos problemas. Mas isso não faz o tratamento. Por quê? A pessoa vai lá, bebe ou fica no bar conversando, tudo. Naquele momento ela esqueceu dos problemas porque ela estava ali bebendo. No dia seguinte, quando acordar, vai estar tudo lá de novo. Então, são... Piorado porque às vezes vem o rebote da ressaca ou até mesmo a questão do arrependimento do que fez, né? Daquela questão toda do remorso de tudo que às vezes aconteceu, né? Não, perfeito, exato. Então, lembrar assim, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele desliga o nosso cérebro.
Ah, mas poxa, André, quando eu faço de bebida alcoólica eu fico um pouco mais alegre, mais feliz. Porque o álcool, o primeiro efeito que ele faz, a primeira área do cérebro que ele desliga é o nosso córtex pré-frontal. Aí vira doidão, fica doidão, né? Exato. O córtex pré-frontal é como se fosse a cerquinha, assim, os limites do nosso comportamento. Uhum. A gente não sai correndo na rua pelado, a gente não faz coisas assim, porque a gente fala, poxa, tem que manter aqui uma compostura e tal. Então, quando a gente bebe, você desliga o córtex pré-frontal e você fica desinibido. Uhum. Então, o córtex pré-frontal faz inibição. Você bebe e você fica desinibido. E aí, qual que é a ideia? Você fica um pouco mais eufórico. Mas se continuar bebendo, vai desligando as chavinhas do cérebro em sequência. Então, prejudica um pouco o cerebelo, você começa a andar meio assim, coordenação motora, vai encaixar a chave na fechadura, não consegue. As áreas da fala, de Broca e Wernicke. Começa a ficar falando, fala de bêbado, né? Exato. E por último, assim, num grau de muita libação alcoólica, a pessoa entra num coma alcoólico, né? Que aí é as áreas da vigília. Exato. Então, se uma pessoa tem depressão, está passando por problemas e está procurando a resposta na bebida, no álcool, problema, ela vai piorar. Uhum. Pode até ter uma melhora assim, bebeu um pouquinho, ficou mais eufórico, parece que está mais alegre, mas o pós ela vai piorar. Então eu falo que assim, é como se ele estivesse nesse nível de humor. Aí ele bebeu um pouquinho, melhora um pouco, abaixo, depois melhora, abaixo, melhora, abaixo. Vai numa descente, né? Isso, exato. Um processo descente. O resultado final é sempre pior. Então, indo no nosso tema central, André, que é sobre essa questão da atentado sobre a própria vida, né? Como que você tem visto esse assunto na comunidade médica, né? Uhum. Que é algo que nos assustou, porque foram 2 episódios num período de um pouco mais de um ano, como eu falei no início, né? Pessoas que estavam aí na plena vida, né? Assim, profissionalmente estavam indo bem, assim, com sucesso. Aparentemente, famílias ok, né? Filhos. Aparentemente, cria um ponto de interrogação na gente, por quê, né? O que aconteceu, eu sei que é difícil a gente eventualmente saber, né? Mas na tua visão médica, né? O que está acontecendo? Obviamente não com os pacientes, porque você não tem o caso dele, mas na sociedade, por que a gente tem visto cada vez mais esse tipo de coisa, né? A gente vê, às vezes mesmo em países como Inglaterra ou outros lugares do mundo, isso sendo algo muito frequente que acontecendo. Qual que é a leitura médica nesse sentido? Olha, quando acontece algo nessa magnitude, é sempre multifatorial, não existe um fator só, né? E isso vai envolver desde a presença de um transtorno mental, que geralmente os mais comuns, depressão, uso de substâncias ou transtorno bipolar, às vezes as próprias questões socioeconômicas também podem estar presentes. Então, países em desenvolvimento apresentam índices maiores de incidência e prevalência de casos de transtornos mentais. Então, isso também entra em pauta. Agora, tem uma crescente, e aí vem várias teorias, tá? Não tem nada muito, assim, fixo de qual pode ser a justificativa para isso ter aumentado nos últimos anos. Mas existem documentários que falam sobre maiores índices de, às vezes, a pessoa ter consumo de rede social e ficar comparando a vida dela às vidas dos outros. A minha vida é uma porcaria porque todo mundo está bem e eu estou mal, né? Exato, perfeito. Então tem um estudo muito recente, muito legal que fizeram sobre o uso de redes sociais, que principalmente aquelas redes que têm vídeos de curta duração. Tipo TikTok. Exato, exatamente. Esse artigo cita exatamente esse. E eles viram que o consumo exacerbado, principalmente em crianças e adolescentes, prejudica certas áreas do cérebro que são relacionadas a controle de impulso, de regulação emocional, a própria atenção. Então, ficam os indivíduos que são expostos a isso de maneira demasiada, eles acabam se tornando pessoas mais impulsivas, que não conseguem controlar as emoções, que fazem muita comparação e estão sempre frustradas. Então, se existe uma justificativa para isso ter aumentado nos últimos anos, talvez possa ser as redes sociais. Exato, isso tem um documentário no Netflix que chama, se não me engano, O Dilema das Redes, que é bem interessante, que ele vai mostrando os índices de casos assim, né, que foram aumentando ao longo dos anos, e é uma hipótese.
tá? Agora, não dá para cravar que é só isso. Existem várias teorias, né? Outra teoria é que o próprio desenvolvimento econômico do mundo, as condições socioeconômicas e a disparidade entre pessoas que são muito abastadas e pessoas que não têm condição financeira acaba gerando também maiores índices de eventos, né? De pessoas que atentam contra a própria vida ou de casos de transtornos mentais. Então, se eu pudesse, assim, como eu falei primeiro, eu não consigo afirmar que é determinada causa, mas se eu pudesse direcionar, qual seria o problema? Para esse caminho, né? Mas Exato. então o que a gente poderia entender é, sei lá, uma pessoa que está com depressão, vamos colocar assim, né, um caso hipotético, e ela ficar lá reclusa no seu recanto, junto com o seu dispositivo móvel, e de repente achar ali uma forma de extravasar um contato com o mundo, fosse efetivamente a rede social e ficar lá nos vídeos, ela vai estar agravando esse processo, podendo culminar eventualmente num atentado contra a si mesmo. Sim, sim. Isso acontece, isso é muito grave. Então, tem várias escalas que a gente pode usar para estadiar o risco, né? Se a gente conhece uma pessoa e vê qual é o risco dessa pessoa cometer algum ato desse. Tem uma escala que, assim, ela ajuda muito a direcionar, porque ela é uma escala simples, e o mnemônico dela é sad persons, né, em inglês. Então, seria pessoas tristes. E aí, cada letra mostra um fator de risco. Então, o S é do sexo. Então, por exemplo, na questão das pessoas que atentam contra a própria vida, as mulheres têm mais tentativas e os homens são que mais... Mas tem mais sucesso, né? Isso, que acabam Eu vi isso, fazendo o ato de fato, né? O segundo ponto, que é o age, idade, ele é bimodal. Então, a gente vê isso em pessoas mais jovens e idosos. Então, é um dado interessante, que os índices eles são mais intensos nas pessoas ali em torno até os 30 anos de idade e depois uma segunda faixa etária por volta dos 50, 60. O D é se tem sintomas de depressão presentes já. E aí vai vindo os outros fatores do persons, que é se a pessoa é solteira, se tem alguma condição, alguma doença clínica pré-existente. Exato. Então, um paciente com câncer terminal ou alguma patologia crônica, se essa pessoa tem algum trabalho ou se ela é desempregada, se ela tem rede de apoio, se ela é casada ou solteira. Então, são vários fatores de risco que você começa a enxergar um paciente que é um caso mais grave ou um caso que não tem tanto risco para a gente tomar a conduta. Começar a avaliar, né? Exato. E assim, a gente sabe que tem vários transtornos, né? Como o TDAH, eu, por exemplo, que sou disléxico, que são questões que são pré-existentes numa questão de uma formação cerebral, né? Pelo menos assim eu entendo, me corrija se eu estiver falando errado. Não, perfeito, isso mesmo. Existem as doenças que são as doenças psíquicas, né, que é como a depressão, né, que é depressão e ansiedade, que eu acho que seriam os dois pontos aí que a sociedade vem enfrentando muito, né. Já se sabe uma razão pelo qual uma pessoa de repente fica depressiva, né? Ou ansiosa? Não, exato, isso daí como eu disse, é multifatorial, né? O que a gente sabe existe uma predisposição genética, então existe uma característica ali hereditária, para todos os transtornos mentais. Como um diabetes, como uma pressão alta. Exato, perfeito. Então, pegando a ansiedade, por exemplo, a ansiedade tem alguns estudos que mostram que determinada pessoa, ela teria uma ativação maior dos circuitos centrados numa área cerebral que chama amígdala, que é como se fosse um alarme do nosso cérebro para a gente ficar atento. Então, imagina que a gente está aqui conversando, pega fogo aqui em algum lugar. Você vai entrar no estado de alerta que você tem que sair correndo. Então, a amígdala é uma área necessária. A gente precisa dela para sobreviver a potenciais assim, eventos que podem prejudicar a gente. E tem pessoas que têm uma genética de ter uma ativação maior dessa amígdala, por questões hereditárias ou comportamentais também. Então, um exemplo que eu dou para os alunos, que eu sempre falo assim, imagina que quando você era pequeno, toda vez que começava a chover, sua mãe começava a gritar, roupa no varal, tira da tomada os eletrônicos, fecha a janela, não sei o quê.
a criança observando o comportamento da mãe, ela olha lá para fora chovendo e ela fala, opa, pera lá, toda vez que chove, eu tenho que fazer isso. Então, na vida adulta, pode ser que ela desenvolva ali Uns gatilhos, né? Exato. E eu dei o exemplo da chuva, mas pode ser para qualquer outra coisa. Né? Exato. Então, isso pode ter a característica genética e a característica ambiental, comportamental. Os estudos mostram, né? Às vezes, crianças que são filhos adotivos, né? Às vezes têm transtornos mentais dos pais biológicos, mesmo crescendo num ambiente diferente. Exato. E da depressão, uma das hipóteses é dessa hipofunção, então um funcionamento um pouco abaixo do que deveria, dos neurotransmissores, principalmente serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, os estudos ao longo dos anos foram feitos de observar que pacientes que tinham sintomas depressivos tinham uma função diminuída desses neurotransmissores, tinha uma concentração menor deles no cérebro, no líquido cefalorraquidiano. Então, as medicações, quando surgiram, o efeito delas era de você deixar essas substâncias agindo mais tempo no cérebro. Então, os antidepressivos agem por esse mecanismo, né? Eles são inibidores de recaptação. Quando tem uma função ali do neurotransmissor agindo no cérebro, o próprio cérebro vai lá e faz uma recaptura para armazenar um pouco, modular a resposta, guardar um pouco desse neurotransmissor para economizar para uma próxima ocasião. Os antidepressivos, eles inibem esse processo de recaptura. Então fica mais tempo disponível ali para estimular algumas áreas cerebrais que não estão muito ativas. Então, se existe uma causa, uma origem dos problemas desses dois que você citou, seria mais ou menos por aí, as teorias. E será que em algum momento a gente vai conseguir dosar isso, quando a gente faz um check-up e medir lá, pô, você tá com, que nem tá com baixa, que nem eu tô com a idade, já estou dosando a testosterona, você tá com baixa testosterona, precisa repor. Será que vamos ter um preventivo disso, quando eu for lá no meu clínico para poder fazer? Isso é interessante, assim, tem médicos clínicos que eles pedem, às vezes, dosagem de serotonina no exame de sangue. Mas tem que lembrar que assim, a serotonina que a gente está falando é a que fica dentro do cérebro. Então, não está na corrente sanguínea. Exato, não está na corrente sanguínea. Então não existe uma dosagem ainda que possa comprovar isso. E essa é uma coisa dos transtornos mentais que frustra muito os pacientes. Porque as pessoas falam assim, poxa, mas não existe um exame que eu possa comprovar? Esse é o desafio, né? Exato. Porque são várias questões que se avalia, né? Que nem do TDAH que minha esposa fez, foi um monte de sessões com psicólogo que faz análise, né? Ali com especialização em neurociência e tudo mais, para poder ver as respostas que a pessoa dá frente aos desafios que são dados no processo de análise, né? Então, bem interessante. Então é isso, no TDAH especificamente a gente usa o recurso do teste neuropsicológico, que é uma bateria de testes que vai testar todas as funções cognitivas da pessoa. Então quando a gente fala funções cognitivas, o que é? É a memória, é a atenção, é a linguagem, é capacidade de resolução de problemas, a personalidade, fluência verbal. Então, analisando todos esses aspectos e vendo onde a pessoa tem determinados prejuízos, a gente consegue direcionar mais o diagnóstico. Mas não existe um exame, assim, uma ressonância, uma tomografia do cérebro ou um exame de sangue que a gente chama isso de biomarcadores, né? Que consigam falar, determinada pessoa tem essa patologia. Isso ainda não existe, né? Quem sabe no futuro. E dentro dessa questão dessas questões de depressão, principalmente, né, que eu acho que é um dos principais aí, existe também sempre uma discussão, né? Eu fiquei com depressão e não tinha nada que pudesse me ter levado a essa situação. Então, eu emocionalmente estava bem, trabalhando, de repente comecei a me sentir ali. E tem os casos, óbvio, que tem alguma questão que é o início do processo, sei lá, faleceu alguém de forma, de repente, trágica, e que realmente deixou a pessoa triste e o processo ali se alongou, né? E transformou a pessoa ali, levou a pessoa a ter lá um processo de depressão. Existe uma diferença no tratamento desses dois tipos de situação? Ou... Não, o tratamento em geral não, tá? Os tratamentos seriam iguais, envolvendo medicação quando necessário e a terapia. Eu acho que assim, uma regra que eu falo para todos os tratamentos em saúde mental,
eu acho que são 3 pilares fundamentais que a gente sempre precisa utilizar. Então, o primeiro pilar, que eu acho que é o menos importante, é a medicação. Então, assim, tá com sintomas muito intensos que causam prejuízo clinicamente significativo, ok, acho que a gente vai precisar de uma medicação. O segundo pilar é a terapia, porque a terapia vai trabalhar os gatilhos que levaram aquela pessoa a desenvolver determinado transtorno. E o terceiro ponto, que é onde eu mais pego no pé dos meus pacientes, são as modificações de estilo de vida. Então, a pessoa ter um sono adequado, alimentação adequada e uma rotina de exercícios físicos. Isso é fundamental. Então, dependendo do tipo de transtorno, você vai ter uma importância maior de determinado pilar aqui, né? Então, um paciente que tem esquizofrenia, por exemplo, ele está alucinando, ele está ouvindo vozes, ele está com pensamentos fantasiosos, ele está conversando sozinho. É um paciente que, infelizmente, vai depender mais da medicação, né? Não tem como muito você abordar ele em terapia, porque ele está num estado de funcionamento cerebral lá que você não consegue nem terapeutizar, né? você não consegue nem conversar. Agora, os quadros ansiosos ou de depressão respondem muito bem a esses outros 2 fatores, tá? Claro, a medicação às vezes entra junto, mas tendo uma rotina saudável de exercício, se alimentando bem, dormindo bem, fazendo terapia, pode resolver muitos casos. Então, nos exemplos que você deu, uma pessoa que aconteceu algum problema, desenvolveu depressão, o tratamento vai ser para depressão. Diagnóstico de depressão, tratamento de depressão. Agora, se há um processo, no segundo exemplo, faleceu um ente querido, né, a pessoa está vivenciando um período de luto, o foco é a gente trabalhar o luto, né? O luto, ele se torna patológico, ele se torna um transtorno depois de 12 meses da pessoa não conseguir elaborar. Alguns casos vai precisar de medicação também. E são as mesmas medicações que a gente usaria no quadro de depressão. No mesmo caso, né? Exato. E assim, como você falou, né, da gente, no caso, observar a pessoa, né, de a gente procurar ajudar e falar. E isso também eu enfrentei essa dificuldade em poder ajudar. A gente não sabe como ajudar, né? Não sabe como abordar, não sabe como falar. Às vezes você perde a paciência porque acha que a pessoa não tem força de vontade para sair desse processo, né? Que às vezes em alguns momentos o próprio abandono das coisas, né? Dos deveres, obrigações e enfim, tudo que acontece em volta dela, você começa a perceber que a pessoa tá dessa forma, né? Como que a gente ajuda uma pessoa dessa? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, né? Mas como você, na tua experiência, acha que a gente deveria ajudar? Porque essa foi uma questão que surgiu dentro dos nossos grupos, depois que aconteceu fatalidade com esse nosso colega. Poxa, nós como amigos poderíamos ter ajudado mais. Aí você fala, poxa, mas a gente nem tinha observado que a pessoa tinha qualquer tipo de situação, né? Convivia normal com a gente, em eventos, em reuniões, em trabalho. A gente não tinha a menor ideia que a pessoa estava passando por algum tipo de transtorno, algum tipo de coisa. Sim, então, isso é uma dificuldade que para todos, tá? Nós, como profissionais da saúde, nós também não temos essa capacidade de perceber em alguns momentos, né? Então, os fatores que a gente tem que ficar de olho são essas pequenas mudanças no comportamento, né? Então, quando uma pessoa tem depressão, né, falando do diagnóstico, quais são os critérios diagnósticos que a gente estabelece? Tem 2 principais que pelo menos um deles tem que estar presente. Então, é o humor deprimido, então aquela pessoa que está mais para baixo, está mais sem energia, não está como era antes. E isso tem que ser por um período longo ali, mais que 7, 14 dias. Então, humor deprimido. Ao longo 14 dias. Estava pensando que você ia falar meses. Não, pode estar presente ao mês. No mínimo tem que estar com esse quer dizer, você tem mais 14... Achei pouco tempo. Sim. Até. E aí o segundo fator é um que chama anedonia, que significa perda de prazer nas coisas que antes eram prazerosas. Então, poxa, toda sexta-feira eu ia com os meus amigos jogar futebol, adorava tudo. Parei de ir. Fulano parou de ir no futebol. O que está acontecendo? Tá tudo bem? Viu? Tá tudo bem. Você parou de ir. Não gosto, não tô afim. Parece que perdeu o sal, assim, o sabor, não gosto mais. Aí depois vem as alterações. Alteração no padrão do apetite, tanto para comer muito ou pouco. E aí eles consideram um parâmetro ali de mudar 5% do peso corporal basal. Então, ou ganhar mais que 5% do basal, ou diminuir. Então, hipoteticamente, né, a pessoa de 100 quilos começa a comer muito, passa de 105, ou para de comer, diminui abaixo disso.
Alteração no padrão de sono, então começa a dormir mal, começa a não conseguir dormir, ficar rolando na cama, acorda de madrugada. Aí tem sono durante o dia, aquelas questões todas de desconforto. Perfeito. Alteração na atenção, então a pessoa fica muito desatenta, muito distraída, o que muitas pessoas confundem às vezes com o próprio TDAH. Alteração no nível de energia, baixa autoestima, autocuidado, então a pessoa às vezes para de fazer a barba, você vê que parou de cortar o cabelo, às vezes não está tomando banho. Não está se arrumando mais como se é uma mulher, que sei lá, colocar anéis, pulseira, relógio e tal. Então, quando uma pessoa está desenvolvendo um quadro de depressão, você começa a olhar essas características e ver que a pessoa aos poucos está diminuindo esse funcionamento dela do que era antes. E normalmente o processo da pessoa levar vias de fato, tentar sobre a sua própria vida, vem normalmente oriundo da depressão? Ele está conexo? Quer dizer, é a depressão que leva a pessoa a promover esse tipo de coisa? Ou não, existem outras razões? Existem outras razões. Então, assim, classicamente a gente fala muito sobre a depressão levando às tentativas. Mas também tem o uso de substâncias que eu falei antes, né? Então, naquela escala do SAD Persons, um dos itens é perda da racionalidade. Então, se eu uso alguma substância que me faz perder ali o meu funcionamento, perder o raciocínio lógico, é onde acontecem maior número de tentativas, né? As pessoas que usaram alguma coisa que ficaram ali alucinando ou... Mas ele não tinha nenhuma síndrome ou doença instalada psiquiátrica. Pode não ter. E ele usou alguma substância, ele pode chegar a fazer isso. Exato. Então, a pessoa que está no efeito agudo de alguma substância. Outro fator que também a gente vê muito é o próprio transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar, pelo próprio nome, né, os dois polos, o polo da depressão e o polo da euforia. Da impulsividade. E tem também os estados mistos, que são os mais difíceis de diagnosticar. Que a pessoa, ao mesmo tempo que tem sintomas depressivos, tem alguns polos da impulsividade. E esse perfil também é o que mais, às vezes, tem tentativas. Promove as tentativas. Porque uma coisa assim, quando a pessoa tem a depressão unipolar, que a gente chama, que é a depressão que todo mundo conhece, que ela só tem sintomas... Só tem depressão. Isso. Às vezes ela não tem energia para fazer alguma coisa. Então, às vezes ela olha, tem alguma coisa ali perto dela que ela possa se machucar. Ela não tem nem o drive, a iniciativa de ir lá. De se defender. E a pessoa nos estados mistos do transtorno bipolar, às vezes tem sintomas depressivos, mas está com a impulsividade aumentada. Ah, entendi. Aí consegue fazer... Isso. E aí acaba fazendo alguma coisa. Então, por isso que o diagnóstico é importante. Pessoas, às vezes, quando... Isso vem na bula dos antidepressivos, é interessante. Que fala, esses medicamentos podem induzir a pessoa a se machucar, né, a cometer alguma coisa contra a própria vida. Por quê? Quando você pega ou um paciente bipolar, ou um paciente no estado de depressão e começa um antidepressivo, às vezes ele melhora um pouquinho a impulsividade primeiro, mas o humor demora um pouco mais para melhorar. Então são dois aspectos que a gente sempre vai ter que avaliar junto ali nos retornos, no acompanhamento, para ver se a pessoa está evoluindo de uma maneira satisfatória. Interessante, né? Então, pessoal, as dicas do doutor André. Por isso que é importante o acompanhamento, né? Tem muitos médicos, às vezes, os pacientes chegam para mim falando, olha, passei no meu clínico geral, passei no meu cardiologista, no meu ginecologista e mandou tomar esse antidepressivo aqui. Não sei se está dando certo. Aí eu falo, mas espera, vamos começar do começo. Voltar do começo. Qual que é o diagnóstico? A fita. Exato, porque às vezes, na boa intenção, né, os médicos em geral prescrevem, mas não fazem esse acompanhamento para ver essas nuances. Entendi. E outra coisa que também eu estava conversando com a Rosana, minha esposa, hoje no almoço, né, na prévia aqui da nossa gravação, a gente estava falando sobre que normalmente as pessoas que estão em torno de quem tem algum tipo de transtorno ou tem algumas... ele só se move em tentar ajudar eventualmente a pessoa, né? Quando começa a incomodar ela, quando o transtorno da outra pessoa começa a incomodar ali, ou por ruído, ou porque não está executando tarefas que normalmente executava, né? Então é muito mais, não uma tensão sobre a pessoa, mas um incômodo. Pô, essa pessoa aqui está me incomodando, né? Está brigando muito comigo, e não está fazendo o que tem que fazer, né?
ou o marido não está trabalhando, ou a mulher também não está indo trabalhar, ou não estão cuidando da casa ou dos filhos, né? Uhum. Como que você vê isso? Realmente é assim mesmo? Não, esse é um assunto que é por isso que é importante, sempre nas consultas, eu peço sempre para que vá algum familiar que conheça bem aquele determinado paciente. Porque a pessoa que está ali num quadro ou de depressão, ou de ansiedade, ou de qualquer outro transtorno, às vezes ela não percebe o quanto que o comportamento dela está fora do que seria o padrão dela, né? Tem uma alteração de comportamento. E às vezes isso acaba afetando o ambiente. Então, é muito importante esse olhar da família. A rede de suporte familiar é fundamental no tratamento psiquiátrico. A gente sempre tem que contar com pessoas da família. Então, se um familiar seu, um parente seu, um amigo seu vai numa consulta, vá junto, sabe? Porque às vezes a visão de fora é muito importante e a pessoa não percebe. A pessoa fala, não, tá normal, tá tudo certo comigo. Exato. O pessoal que fica falando que eu tô assim, eu vim aqui porque E é uma não coisa... quero mais que ninguém me perturbe com isso. E é uma coisa interessante, porque tem muitos pacientes que às vezes eu atendo no consultório e, enfim, vai um cara e a esposa, e o cara vira para a esposa e fala assim, não, espera lá fora. Eu dou esse espaço, tudo bem, quer conversar sobre coisas aqui a sós, tudo bem, mas depois eu quero eventualmente chamar o seu familiar para a gente conversar junto e entender. E nada pelas costas do paciente, é juntos ali, para a gente ter um panorama geral, né? Então, toda informação é bem-vinda. Que show. Bom, nós já estamos chegando no nosso final, que foi um papo, foi longo, muito fluido. Gostoso, muito legal. Agradeço muito, André, doutor André, aqui está com a gente. Eu acho que é uma área da medicina que precisa ser mais explorada. Eu acho que os preconceitos, as questões aí que ainda não entendemos que a mente ela também adoece, né? Acho que a pandemia mostrou isso pra gente. A gente vê a nossa volta aqui, eu acho que não tem ninguém aqui que vai acompanhar esse podcast, que não conheça, que não tem um parente perto que esteja passando ou já passou por algum desafio dessa natureza, ou que esteja vivendo esse desafio agora, né? Então eu quis promover esse bate-papo com você. Porque a gente é muito grato para você pelo suporte que você está dando, que deu, né? Tanto para a Verena, minha filha, e a Rosana, minha esposa, com relação ao tratamento que realmente está sendo muito útil, né? Está ajudando muito ela. E outra porque a gente se sentiu muito comovido, né? Com a questão de uma doença mental, né? Não sei se poderia chamar assim, né? Acabar de uma forma tão fatal, de jovens talentosos, pessoas que tinham aí uma vida muito brilhante pela frente, não só por isso, mas também porque são indivíduos que têm lá seus filhos, sua família. Existe toda a sequela disso que vai ficar para gerações, né? Que a gente sabe que, como você falou, né? O combatente de guerra lá, ele ficou lá com as sequelas do trauma que sofreu. Os filhos dessas pessoas também ficaram com essas sequelas durante muito tempo. E certamente é algo que não precisaria, né? Então, deixo aí para você umas palavras finais aí para os nossos seguidores. Muito grato mesmo por você estar aqui e espero que o pessoal que nos acompanha aí seja útil para vocês, né? Tenho certeza que será. Não, claro, primeiro eu queria agradecer o convite. Acho que todo convite para a gente falar sobre saúde mental é importante, né? A gente, numa era que tem muitas fake news, né? Coisas muito... Sim, a famosa fake news. Absurdas, é bom a gente ter coisas com respaldo para a gente falar coisas mais técnicas. E eu acho que a principal mensagem seria isso, de pensar nessa estatística, que é o que a gente trabalha muito com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é assim, a imensa maioria dos casos de pessoas que atentam contra a própria vida tem um transtorno mental que é tratável. Então, se a gente fizer o tratamento, a gente consegue reverter a possibilidade da pessoa chegar a culminar com esse evento trágico, né? Então, procurem ajuda. Se notar a própria pessoa está com essas alterações de comportamento, vê ali os sinais e sintomas, procura um profissional capacitado. Viu alguém da família que está passando por um processo difícil, ou de luto, alguma situação, também procurem ajuda. Então, a parte da psiquiatria, da psicologia, andam juntas. Então, qualquer um desses profissionais vai ser capacitado para te ajudar. Então, acho que a mensagem final importante seria essa, né?
notando as alterações, quanto antes procurar ajuda, melhor, e dá para a gente fazer um tratamento e evitar uma perda. Isso mesmo, muito obrigado, André. Então fica aí o recado. Procurem ajuda médica, não tenham preconceitos com relação a isso, ao uso de medicamento. Conversem com seus parentes, amigos, né, sobre as situações que você está passando. Acho que isso também é algo bastante importante. E é isso, gente. Obrigado aí por acompanhar. Lembre-se sempre de compartilhar com os amigos aí esses nossos vídeos, né? Ajuda a gente a manter o canal no ar. Se inscreva também no nosso canal, dê o seu like, comente o vídeo, é legal a gente saber o que vocês estão achando, ajuda também a relevar a reputação, né, e impulsionamento desse conteúdo. E lembre-se que esse podcast ele é patrocinado pela Strong Security Brasil, uma empresa aí que vem ajudando há 21 anos as empresas ao desafio, né, de fazer a defesa de segurança, defesa cibernética nas corporações, e também a nossa área educacional, né, o nosso curso de pós-graduação em Cyber. E é isso, gente. Nos acompanhe e até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.